Bom dia! Voltando então a mais um propósito de devocional, aprendendo sobre a mulher encurvada, Lucas capítulo de número 13, onde diz que Jesus estava ensinando na sinagoga e ele avista ali uma mulher que tem um espírito de enfermidade, ela andava encurvada e a palavra de Deus diz que de maneira nenhuma ela conseguia endireitar-se. Jesus avistou aquela mulher, chamou aquela mulher para si, repreendeu aquele mal e aquela mulher fez o que ela não podia fazer. Ela endireitou-se e a alegria foi tanta, foi tamanha, porque ela estava 18 anos sofrendo, que ela glorificava ali, né, diante de todos os olhos, ela glorificava a Deus. E aí trazendo hoje um entendimento aqui sobre uma pessoa que anda encurvada, né? Ela não consegue olhar para cima, ela não consegue olhar para o alto. Imagina a dor, o sofrimento daquela mulher. A Bíblia não diz se ela tinha família, mas ela não conseguia olhar as pessoas nos olhos, né? Talvez ela não conseguisse olhar ali nos olhos do marido, dos filhos, não conseguia olhar ali as pessoas nos olhos. Talvez tinha até uma vida, né, adaptada, porque ela não conseguia acessar lugares altos por causa daquele problema, né? E trazendo para o lado espiritual, quando uma pessoa ela começa a olhar para baixo, olhar para a terra, olhar para os problemas, né? Ela vai ficando ali oprimida com aquela situação, ela vai ficando ali amargurada e ela não consegue ali se levantar se ela coloca os olhos dela no lugar errado. Então, nessa manhã eu quero te alertar para você colocar os teus olhos no lugar certo. O salmista, ele diz no Salmo de número 121, né? Uma passagem bíblica bem conhecida, diz: eu elevo os meus olhos, né? Eu levanto os meus olhos para os montes e eu me pergunto, da onde me virá o socorro? E ele entende, o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. É uma estratégia do inimigo puxar a tua visão, puxar a tua atenção para as coisas naturais, para o problema, para a situação que você tem avistado, porque a palavra de Deus diz que se os teus olhos forem maus, se você ficar fixando os teus olhos no problema, isso vai gerar uma amargura, uma ansiedade, uma angústia, vai causar em você uma prisão, te colocando ali para baixo, dificultando você de olhar para onde realmente importa. Entenda hoje, os teus olhos têm que estar no alto, os teus olhos têm que estar em Deus. O salmista parou de olhar para os montes, o salmista parou de olhar ali ao redor dele e começou a olhar para cima e perguntar, e aquele que pergunta, ele vai encontrar a resposta, aquele que pede, ele vai receber, diz a Bíblia Sagrada. Então ele começou a perguntar, da onde me virá o socorro? E naquele momento ele entendeu que o socorro não vem de homens, o socorro não vem da terra, mas o socorro vem do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 2 também diz, olhando para Jesus, pois Jesus ele é o autor e o consumador da nossa fé. Naquele versículo diz que Jesus Cristo, ele escolheu desprezar toda a afronta. Ele não estava olhando para os seus ofensores, ele não estava olhando para a dor que ele estava passando, ele não estava olhando para aquela situação, mas Jesus estava olhando para Deus, para a missão que Deus tinha dado para ele. Ele estava olhando para o propósito que o Pai tinha sobre a vida dele. Então, nesse momento, coloque os teus olhos na palavra de Deus. Coloque os teus olhos em Jesus. Jesus endireitou aquela mulher. Imagina aquela mulher se endireitando diante de Jesus e a primeira coisa que ela consegue olhar de maneira ali normal, né, de maneira vivendo um milagre, é os olhos de Jesus, é os olhos do Salvador. Então não deixa nada prender a tua visão aqui na terra, coloca a tua visão em Deus e com certeza você vai viver o milagre de Deus na tua vida. Um ótimo dia, que Deus abençoe e nós possamos fazer então esse exercício de fé, de olhar
para a palavra, para o socorro de Deus na nossa vida.